Até porque quando o cara fazia um trabalho maior, ou como ator que ia trabalhar numa novela ou numa outra produção, ou a própria companhia dentro da cooperativa tinha um rumo, né, começar a participar de eventos internacionais, ou tinha grandes sucessos de bilheteria. Então, essa empresa, na verdade, esse grupo tinha que funcionar um pouco mais como empresa e tinha que buscar, às vezes, outro caminho. Então, o cara tinha a companhia dele, mas ia fazer uma novela, ele tinha que abrir uma outra empresa, porque a cooperativa não fazia esse tipo de trabalho. Então, se o cara abre uma outra empresa, até pela própria questão legal, ele não pode, pela lei, você fazendo parte, sendo sócio de uma cooperativa, você não pode ter uma empresa com uma outra empresa com o mesmo fim. Mas às vezes até o cara abria e mantinha a empresa lá e era sócio da cooperativa. Daqui a pouco ele tinha que pagar todos os impostos da outra empresa dele e ficar pela cooperativa já também não era mais interessante. Começou um pouco por conta disso, um pouco por medo das ilegalidades que se cometiam, a haver essa debandada. Mas aí eu já fazia parte como cooperado, e aí assim, um grupo, nós tínhamos umas 20 e poucas pessoas, que foi meio de resistência da gente fazer com que a cooperativa continuasse existindo, mesmo passando por isso. Então, aquela coisa de que é criada uma entidade, mas depois ela acaba perdendo a função, ou deixando de existir, deixando de ter participação, que é importante, uma das coisas que a gente viu ontem no GT, que eu participei. Então, é fundamental, senão ela realmente deixa de existir, ela vira só um CNPJ, né? Com 2, 3 pessoas trabalhando ali. E então essa participação, que é fundamental, ela não estava mais existindo, mas existiam essas pessoas que resistiam e que queriam que a cooperativa continuasse existindo. Daí foi o grupo do qual eu fiz parte. Aí eu entrei em 93 na cooperativa, nós éramos 20 e poucas pessoas, na verdade sempre aquela questão de que, na verdade também a cooperativa no Brasil, ela tem um certo apoio até da própria Constituição. A Constituição Federal diz que cooperativismo deve ser estimulado e incentivado. O programa do governo Lula, na primeira gestão principalmente, tinha dentro do programa de governo uma parte de apoio ao cooperativismo. Não sei se chegou a se cumprir essa promessa. De alguma forma, o ministro da Agricultura, o primeiro-ministro, acho que extrapolou, eu acho isso positivo, inclusive, extrapolou uma questão partidária, porque foi um cara que era ele foi da Aliança Cooperativista Internacional, foi presidente da OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, que é o Roberto Rodrigues. Ele foi o primeiro-ministro da Agricultura, depois ele saiu também. Mas eu acredito que isso seja uma intenção, tenha sido feito na intenção de fortalecer o cooperativismo. O cooperativismo, na verdade, a gente sempre tinha com esse apoio constitucional a questão de que então não existe obrigação. A gente pensa como uma sociedade, é uma sociedade. Se nós todos aqui resolvemos nos juntarmos e abrir uma padaria, nós vamos ter deveres e direitos. Se nós resolvemos abrir um comitê, um fórum ou qualquer coisa, se nós abrirmos uma cooperativa, dentro da lei, se tiver acima de 20 pessoas, você pode abrir uma cooperativa. E é uma sociedade. Esta sociedade, ela não tem fim lucrativo. Então, se nós aqui fizermos essa sociedade e estabelecemos que a gente vai alugar um escritório, vai alugar um espaço, vai ter um espaço para ensaio, vai ter 3 funcionários, vai ter computador, telefone, então vai ter aquelas despesas que nós vamos estabelecer que cada um vai dar tanto por mês e que se faltar no final do ano a gente vai se reunir e vai falar, olha, faltou, cada um vai ter que dar mais tanto, ou sobrou, então é tanto de cada um. É assim que funciona. Então, como é sobra, existe uma linha dentro da economia
brasileira, que diz que sobre sobras não há impostos, não há incidência nenhuma de impostos. Então, se é sobra, a gente não teria que pagar imposto de renda. A gente pensava assim, a gente não era totalmente ilegal, a gente só não queria pagar imposto. Então, considerando que seja sobra, a gente não teria que pagar imposto. Considerando que cada um dos cooperados é autônomo, embora a Cooperativa Paulista de Teatro, ela seja, depois da minha época, a gente começou a abrir para pessoas também se associarem, artistas ou técnicos individualmente. Mas a cooperativa, desde 79, ela sempre foi, você só podia se associar através de um grupo que tinha um trabalho realmente cooperativado de grupo, né? E, embora dentro da lei, a cooperativa é uma sociedade de pessoas, não uma sociedade de microempresas. Mas a forma de entrar é definida por cada cooperativa. A nossa cooperativa, a gente definia, então, que tinham que ser artistas, tinham que ser ou artistas ou técnicos, tinham que ser profissionais e tinham que ter um trabalho de grupo. Depois a gente abriu, porque justamente por isso. Tinha lá o Paulo Betti dentro de um grupo, mas ele tinha que abrir uma outra empresa para fazer o trabalho de cinema ou de televisão. Então, por que não utilizar a cooperativa como a sua empresa, que de fato é? E aí, considerando que cada um é autônomo e responsável pelos seus trabalhos dentro de uma cooperativa, dentro de qualquer cooperativa e dentro da nossa cooperativa, a questão do INSS também era de responsabilidade de cada um. Também assim pensava o governo até alguns anos atrás, quando deu a responsabilidade para a cooperativa. Então, a responsabilidade ficou explícita. Até então a gente entendia o que era sobra, entendia que o INSS, por exemplo, é a responsabilidade de cada um. Aí o governo, para ajudar o artista, para ajudar, no caso do artista, no caso da cooperativa nossa, mas para ajudar qualquer cooperado, o governo resolveu beneficiar estes cooperados. Dizendo assim, você não precisa ter aquele trabalho todo, pegar a sua guia de recolhimento e ir lá pagar, declarar que você ganhou 1.000 ou 10.000 ou 500 reais e pagar imposto de renda sobre isso. E você também não precisa ir lá e pegar o seu carnezinho do INSS, você preencher, você fazer o cálculo, você ir lá e depois no final do ano você ver quanto você pagou de imposto de renda. Então, tudo isso, o governo falou assim, não precisa mais. A cooperativa vai ser responsável por isso. Então, a cooperativa passa a ser obrigada a descontar o imposto de renda e descontar e recolher, naturalmente, né? Pagar para o governo o imposto de renda e o INSS. Então, com isso, a nossa tributação, que a gente passava um pouco de vista grossa, ela passou a ser obrigatória. Então, a gente hoje tem tem outros descontos. Inclusive, depois mais, né? E tem COFINS, tem CNSS, tem PIS, tudo isso que o governo resolveu enxergar cooperativas como empresa de gente grande, né? Então tem que... Arrecadação. Naturalmente, o cooperativismo no Brasil, só um parênteses, né? O cooperativismo, quer dizer, como forma de cooperação ou de ajuda mútua, de sistema de relação humana, acredito que seja uma coisa que faça parte do gênero, né, humano. Então, desde os primatas, a cooperação já é uma função humana. Mas o cooperativismo, ele nasceu como sistema econômico na Inglaterra, depois da Revolução Industrial, com a chegada das pessoas do campo nas cidades, começou a existir uma crise. Não é novidade também, né? Mas essa crise econômica de trabalho, onde as pessoas não tinham formas, não tinham saídas de sobrevivência. E alguns tecelãos da cidade, do bairro de Rochdale, na cidade de Manchester, resolveram criar a sociedade dos pioneiros de Rochdale, que se tornou uma cooperativa. E esta cooperativa, ela serviu de exemplo para um sistema econômico
não só um sistema de relação humana, mas um sistema econômico. Então, a partir daí foram criadas regras, princípios e estatutos para o funcionamento do sistema econômico cooperativo.